Bom dia a você que a partir de agora nos acompanha pelas páginas do Portal Leuvé e da Rádio Viva no Facebook. Eu sou o jornalista Ariel Rossi Grifante e com o colega Maicon Heck damos continuidade nesta terça, 17 de setembro, à série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Caxias do Sul, com transmissão online ao vivo, agora das 11 horas até o meio-dia. Conforme a ordem definida por sorteio, hoje temos como entrevistada a candidata Denise Pessoa, do PT. Ontem abrimos a série com o candidato à reeleição Adilode Domênico, do PSDB. Amanhã, quarta, receberemos Maurício Scalco, do PL. E na quinta, Felipe Gremelmaier, do MDB. E no dia 2 de outubro, anote na agenda, o Grupo RSCom também realizará um debate entre os candidatos a prefeito de Caxias do Sul, com transmissão também ao vivo a partir das 20 horas, 8 horas da noite. E mais uma vez agradecemos à TV Câmara, que tinha um debate agendado para esse dia e gentilmente nos cedeu a data. Lembrando que todos os vídeos, tanto das entrevistas como do debate, permanecerão disponíveis no Facebook e no canal do YouTube do Portal Leuvé e no Facebook da Rádio Viva, podendo ser assistidos, comentados e compartilhados a qualquer momento. A cobertura eleitoral do Grupo RSCom tem o patrocínio de ANC Urbanizadora, preparando a base para o futuro, Postos Gambino, baixe o aplicativo e ganhe vantagens exclusivas, e apoio de Real Assessoria Empresarial, um hub de soluções estratégicas para o seu negócio, e Fundação Proamb, há 35 anos construindo soluções ambientais para a indústria. Bom dia, Maicon. Mais um programa. Vamos lá, mais uma vez. Bom dia, Ariel. Bom dia a todos que estão conosco no Facebook do Portal Leuvé e também da Rádio Viva. Como mencionado na abertura, a nossa convidada para esse bate-papo nesta terça-feira é a candidata Denise Pessoa, 41 anos, arquiteta urbanista e especialista em políticas públicas e gestão de cidades. Foi líder estudantil, conselheira municipal e elegeu-se vereadora em 2008, sendo reeleita mais 3 vezes, sempre pelo Partido dos Trabalhadores. Permaneceu na Câmara Municipal até 2022, ano em que foi presidente da Casa e também no qual foi eleita deputada federal, tornando-se a primeira mulher de Caxias do Sul e região a conquistar uma vaga na Câmara dos Deputados. Nesta eleição para a Prefeitura de Caxias do Sul, Denise lidera a coligação União e Mais Ação por Caxias, composta pela Federação PT, PCdoB e PV, pelo PDT, pela Federação PSOL e Rede e pelo Avante. Candidata, obrigado por aceitar nosso convite, obrigado por estar aqui conosco na sede do Grupo RSCom em Caxias. Bom dia. Bom dia, Maicon, bom dia, Ariel, bom dia a todos que nos acompanham, né, pela rede RSCom. Candidata, a nossa primeira pergunta para os entrevistados é sempre na mesma linha, uma apresentação apresentação inicial de intenções. O que a mobiliza? Por que ser prefeita de Caxias do Sul? Bom, eu sou filha de trabalhadores, migrantes, né, do campus de cima da serra, como tantas pessoas aqui de Caxias do Sul. Aprendi desde criança, né, a lutar por melhores condições de vida, né? Meu pai e minha mãe sempre foram pessoas envolvidas na comunidade. Meu pai é pedreiro, minha mãe é professora, mas sempre buscaram melhores condições de vida, melhores condições na escola, né, ali do bairro Garbim, São José. Então eu aprendi desde criança, né, esse compromisso com a nossa comunidade. E me envolvi muito cedo com a pastoral de juventude, com o movimento estudantil. Então, e como vereadora eu vi muitas situações da nossa cidade. Eu vivi e vi muito sofrimento e muitas questões, muitos problemas da nossa cidade. Eu conheço Caxias do Sul, conheço os bairros, conheço o nosso interior. E como deputada federal também aprendi a buscar recurso para a nossa cidade, aprendi a conhecer os ministérios, as políticas públicas e sei que como prefeita eu vou poder contribuir mais para essa cidade que eu tanto amo. Eu vejo que Caxias do Sul ela precisa ter mais velocidade, mais ação para resolver os problemas da vida das pessoas, né? A gente precisa ser mais eficiente nas ações e, portanto, eu acredito que nós, eu e o Alceu Barbosa Velho, meu vice, temos experiência, temos conhecimento dentro da cidade, a gente precisa fazer a mudança, mas uma mudança segura. E tenho certeza que nós vamos poder contribuir muito para que Caxias do Sul volte a ter protagonismo, como a gente já teve em outros tempos, mas volte especialmente a cuidar da vida das pessoas. A candidata Denise Pessoa tem como candidato a vice, como ela mesmo salientou para a gente agora, o ex-prefeito Alceu Barbosa Velho do PDT. Normalmente, nas nossas entrevistas aqui na cidade sede do Grupo RSCom, nós abrimos espaço para explanações
dos vices também, né? Conversarem com a gente, se apresentarem ao público, né? Contudo, segundo a assessoria da coligação, o candidato Alceu está em viagem nesta terça-feira, advogado que está em representação no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, na capital Porto Alegre, e infelizmente não pôde estar presente conosco nesta data. Então a pergunta vai para ti, candidata Denise. Como será a atuação do vice em um eventual governo, em uma eventual eleição de vocês a partir de 1º de janeiro de 2025? E te pergunto também a importância de ter na chapa contigo um vice que já foi vice do município, do governo Sartori, e que já foi prefeito de Caxias do Sul. Bom, o Alceu Barbosa Velho, ele tem sido uma pessoa que tem muito compromisso com Caxias do Sul, né? Na sua história mesmo. O Alceu, ele foi vereador em Caxias do Sul, ele foi vice-prefeito, ele foi prefeito de Caxias do Sul, ele foi deputado estadual e estava há 8 anos, né, advogando, cuidando, né, do seu escritório, até porque a sua filha recém também tinha se formado, então estava, né, apoiando ela nesse ingresso, né, na profissão. E agora, né, o Alceu tem dito em vários momentos, né, que ele cansou, né, de vaiar da arquibancada, né? Essa é uma frase que o Alceu tem repetido muitas vezes. Ele viu que a cidade, né, nesse último período, ele perdeu o brilho que já teve. Ele mesmo diz que muitas pessoas perguntavam para ele, poxa, o que houve com Caxias, né? E então ele disse, cansei de vaiar da arquibancada, resolvi jogar. E o Alceu é dessas pessoas que tem compromisso com Caxias do Sul. É uma pessoa que migrou para Caxias e que gosta da nossa cidade e que se dispõe muito a construir de forma coletiva. Nós estamos tendo um trabalho de muita participação, a gente tem muitas questões, acho que são familiares, né, dos nossos projetos. Veja que o Alceu, ele foi líder do governo Pepe, né, quando o Pepe foi prefeito. Então, ele teve sempre um papel muito chave, né, de apoio às políticas que foram implementadas lá no governo Pepe. E a gente diz que tem algumas questões e algumas políticas que perpassaram, né, desde o governo Pepe até o governo Alceu, como a questão da participação social. O Pepe, ele trouxe o orçamento participativo, né, que foi um instrumento importante de participação, e o Alceu foi o último prefeito que teve algum instrumento de participação, que era o orçamento comunitário. Depois de lá para cá, nada mais, né, ocorreu. Então, a gente vai trabalhar assim, com muito diálogo, né? O Alceu é uma pessoa que tem experiência, foi o prefeito que mais construiu escolas no nosso município. Ele construiu 10 escolas em 4 anos, né, todas de turno integral. Então, uma pessoa que tem o compromisso com a educação e tem trazido essa bandeira fortemente. O avanço das escolas de turno integral, que é uma pauta que a gente tem trabalhado de forma conjunta. Então, temos muito acordo nas pautas e vamos trabalhar conjuntamente, né, aproveitando a experiência do Alceu, assim como também aproveitando a experiência do nosso querido Pepe Vargas, que foi prefeito e tem muita experiência, especialmente na área do SUS, de fortalecer a saúde, e a gente tem que aproveitar as boas experiências, né? Candidata, a crítica mais recorrente sobre a senhora que tem partido eleitorado é a deputada que votou contra a anistia da dívida do Rio Grande do Sul. Aqui cabe uma contextualização, né, de onde surge isso. Devido à situação da tragédia climática de maio, o governo federal propôs o adiamento por 3 anos da dívida do Estado ao Congresso. Durante a votação, um deputado da oposição, o deputado Van Hatten, de novo, propôs uma emenda de anistia da dívida. E aí o que ocorre? É uma situação do jogo político, né? Talvez não seja de conhecimento do público em geral, mas é inconstitucional um legislador, seja ele vereador, deputado estadual, deputado federal, legislar, decidir, propor sobre receita e despesa. Isso cabe ao executivo. Então, é uma emenda que seria inconstitucional, ao que a senhora justifica o voto contrário, porém, é do jogo político. O Van Hatten criou uma situação desconfortável aos governistas. Mas a questão aqui é outra, né? Tendo em vista que a senhora já era pré-candidata a prefeita, não faltou estratégia política para não ficar com esse rótulo, que é difícil de explicar para o eleitor médio? Não seria melhor ter evitado o voto contrário para não ficar com essa pecha da deputada que votou contra a anistia do Rio Grande do Sul, da dívida do Rio Grande do Sul? Na minha vida política, eu nunca escolhi atalho, nunca escolhi caminho fácil.
Eu sou séria, né, tenho um trabalho sério, tenho um trabalho de compromisso com a nossa comunidade. Quem me conhece sabe que eu não jogo com demagogia, né, não jogo para torcida, né, eu tenho um trabalho que sempre teve muito compromisso. Veja que mesmo naquela votação lá do impeachment contra o prefeito Guerra, muitos dos meus apoiadores apoiavam o impeachment porque não gostavam do governo. Eu também não gostava do governo. Mas quando a gente vota, a gente tem que votar, né? Eu defendo a democracia e acho que remédio para governo ruim é a eleição, né? Então a gente não ia apoiar um processo de impeachment. Mas o que eu vejo? Nessa questão, claro, é do jogo da política, mas veja que todos os outros deputados, né, mesmo do Rio Grande do Sul, que votaram a favor dessa proposta, porque talvez tenham medo de ter que justificar ou ter que explicar, os mesmos partidos, nos outros deputados de outros estados, votaram contra. Então, né, não é uma questão só de coragem ou não de ter justificativa. Eu tenho muita consciência, né, de que apoio o estado do Rio Grande do Sul, e aí é mentira quem diz a deputada Denise não apoiou o Rio Grande do Sul nos momentos de maior sofrimento. Eu estava lá junto com o prefeito aqui de Caxias do Sul, trabalhando para garantir recurso para a nossa cidade, para a nossa região, acompanhando as reuniões do comitê de crise, trouxe muito recurso para Caxias do Sul, votei para garantir recursos, porque hoje o estado do Rio Grande do Sul não está pagando a dívida do estado, né, com a União, não está pagando, porque teve suspensão e teve perdão do período, inclusive, do juro. Então, a gente está garantindo que esse recurso que não está sendo pago está sendo investido diretamente no Estado na reconstrução. Prova disso que o Estado do Rio Grande do Sul hoje está arrecadando muito mais do que era previsto. Então, as políticas do governo federal eles têm avançado e muito, né, aqui na questão da reconstrução do nosso Estado. E foram todas políticas que a gente aprovou. Então, a gente já conseguiu, inclusive, ampliar os 110 leitos do Hospital Geral aqui do nosso município. Então a gente tem buscado muito recurso e tem conquistado, né? A gente faz política séria, a gente busca os recursos, a gente muda a vida das pessoas, mas a gente tem que fazer com seriedade. Simplesmente abrir mão de uma ação, né? Como mesmo o Ariel aqui falava, a gente não pode abrir mão de uma receita sem justificar de onde vai vir esse recurso. É uma lei de responsabilidade fiscal. Então qualquer prefeito ou prefeita, que é gestor sério, sabe disso. Não, a gente não pode dizer, hoje eu vou deixar de cobrar o IPTU da cidade toda, mas eu vou tirar de onde esse recurso? Como eu vou compensar isso no orçamento? A gente tem sempre que ter a compensação quando vai fazer alguma política. Candidata, o PT elegeu o Pepe Vargas, que você citou anteriormente, como prefeito de Caxias do Sul em 96 e 2000. E depois disso não conseguiu mais retornar à prefeitura mesmo, tendo Pepe, né, tentado mais 3 vezes e sendo elogiado, né, por muitas pessoas como um bom prefeito aqui na nossa cidade, né? Mas com o eleitor dizendo que não votaria mais nele por ele ser do PT. A gente abre uma aspas porque é o que a gente ouve das pessoas nos bastidores, né? Nos pleitos de 2016 e 2020, o antipetismo acabou tomando boa parte do país e também foi evidente em Caxias e custou mais 2 derrotas para o partido nas eleições municipais, o que leva a pensar que dessa vez pode ser diferente, que pode reverter essa resistência de um eleitorado local que nas últimas eleições se mostrou ser majoritariamente conservador e de direita. Eu acho que o estado que nós chegamos na nossa cidade, Caxias do Sul, acho que é a principal justificativa. Essa polarização, esse antipetismo construído, fez com que muitas pessoas abrissem mão de um prefeito sério, né, um prefeito que tem compromisso com a saúde, que já mostrou, como o Pepe Vargas, né, para escolher qualquer projeto que viesse, porque foi essa a escolha na última eleição. Qualquer um que passasse para o segundo turno, ele teria, como a ideia era construída de não eleger o PT, então tinha essa ideia de que qualquer um que passasse ganharia a eleição. E aí, o que a gente tem em uma cidade hoje? Uma cidade que as pessoas demoram meses para fazer uma consulta de especialista, as pessoas demoram anos para fazer uma cirurgia. Então, eu acho que o estado que a nossa cidade chegou por essa divisão que a gente viveu nos últimos anos. Acho que não tem mais espaço para isso. Eu já ouvi de pessoas na nossa comunidade, pessoas pedindo desculpas para o Pepe. Eu vi gente pedindo desculpa pro Pepe. Ninguém me falou, eu vi.
pessoas dizendo, olha, o que eu sofri na minha família por questões de saúde, eu tenho que pedir desculpa para ti, Pepe, porque eu entrei nessa conversa, né, desse discurso antipetista e tal, e aí a gente escolheu um projeto que não dá resposta para a vida das pessoas. Porque na saúde, se não der resposta, as pessoas pagam com a sua própria vida. E é isso que nós estamos passando hoje na nossa cidade. Então, acho que não tem mais espaço para a gente ficar nessa picuinha, ou nessa politicagem, ou nessa questão de, né, de direita, de esquerda, quem é. A gente precisa entender que a gente precisa de um governo que tenha experiência e tenha compromisso com a vida das pessoas. Quando a Denise e o Alceu se eleger, a gente não vai governar para a esquerda, a gente vai governar para Caxias do Sul toda. A gente vai governar com as pessoas e para as pessoas, com todas as pessoas. Quem não votou em nós, quem não gosta da gente, a gente vai governar para elas também. A gente vai ter espaço para que elas participem. A gente não tem medo de participação social, de ouvir as pessoas. A gente quer mudar a nossa cidade e realmente dar resposta para as pessoas. Esta candidata Denise Pessoa, da coligação União e Mais Ação por Caxias, nossa entrevistada de hoje aqui na série de conversas, de entrevistas do Grupo RSCom com os candidatos a prefeito de Caxias do Sul, que começou ontem e segue até quinta-feira com patrocínio de ANC Urbanizadora, preparando a base para o futuro, Postos Gambino, baixe o aplicativo e ganhe vantagens exclusivas, Real Assessoria Empresarial, um hub de soluções estratégicas para o seu negócio, e Fundação ProAmbia, 35 anos construindo soluções ambientais para a indústria. Estamos ao vivo no Facebook do Portal LeuV, no Facebook da Rádio Viva. Participe, comente e compartilhe. Candidata, a senhora já fez menção agora nas questões da saúde, que é por onde a gente começa essa parte da entrevista agora, bastante embasada nos planos de governo, né? Temos em torno de 15, 16 minutos de entrevista. Teremos um total de 1 hora e 16 minutos e meio. Obrigado, Emílio. Vamos até o meio-dia, então, com as propostas nas mais diferentes áreas, começando então pela saúde. Como a senhora colocou, uma das maiores reclamações com relação à atual administração se refere à demora para atendimento nas UPAs, à lotação, falta de medicamento e de leitos, as filas para consultas e cirurgias, enfim, problemas de toda ordem, né? Uma área sensível e de demanda crescente. Diante desse cenário desafiador, a senhora até como deputada federal atuou ali junto ao governo na questão da correção do teto MAC, que houve alguns ajustes desde 2023, mas está ainda muito aquém, do que a sociedade necessita, né? Então, objetivamente, como resolver a situação da saúde em Caxias do Sul? Bom, a saúde, ela são várias ações que precisam ter. Mas acho que, primeiro eu queria dizer o seguinte, a gente conseguiu aumentar 110 leitos do Hospital Geral. Nesses 110 leitos ainda, se a gente for hoje ver a fila de espera, a gente tem aí 60 pessoas, 70 pessoas esperando leito. 110 leitos é o tamanho de muitos hospitais da nossa região, então a gente praticamente construiu um novo hospital aqui em Caxias do Sul. Mas ainda tem essa demanda de 60 leitos. A gente precisa olhar para essa demanda, né, para ver primeiro, eu acho que tem que ter um planejamento da Secretaria de Saúde, né? A Secretaria precisa pensar, e ela é a reguladora também dos leitos, né? Então ela precisa olhar os acessos dos hospitais. Não adianta a gente só dizer, a população tem que saber que se está com resfriado tem que ir na UBS, não pode ir no hospital, o hospital é porta aberta, não sei o quê. Não é a população. É o município que tem que gerir e organizar esses fluxos. A população, quando está doente, não quer saber. Quem atender, atendeu. Se é no hospital, se é na UBS. Então, a gente precisa olhar todo esse sistema, né? E é uma responsabilidade da prefeitura. Porque lá nos leitos hospitalares, a gente vai ver pessoas que talvez, se nós tivéssemos um atendimento de saúde com uma enfermeira que fosse visitar a pessoa em casa e trocar o soro em casa, não precisaria estar no leito, tu já diminuiria. Então, está faltando, né, olhar todo esse sistema e pensar políticas para a gestão dos leitos. Mas não dá também só para olhar para os leitos, porque ainda faltam 60 pessoas, tem 60 pessoas na lista esperando por leito hospitalar. Quando a gente só olha para os leitos hospitalares e quer aumentar leito, eu digo que a gente está enxugando gelo. A gente tem, na verdade, uma deficiência lá no UBS, lá no início.
as situações que não deveriam ser graves, se a gente atendesse melhor na UBS, a gente teria, né, menos problema lá nos leitos hospitalares, lá na alta e na média complexidade. Então, ou a gente melhora a atenção primária, ou a gente não vai ter solução de fato. Bom, como é que a gente melhora? A gente vai garantir médico clínico geral, né, ginecologista, pediatra nas UBSs. A gente precisa ter esse atendimento lá. A gente precisa aumentar a estratégia saúde da família, e aumentar também os agentes comunitários de saúde, que são aquelas pessoas que vão visitar as pessoas na comunidade, que vão ver se está tomando o remédio da pressão adequadamente, que vão orientar, vão dar todo esse apoio, né, antes da pessoa, de fato, até adoecer. Né? Então a gente precisa ter toda essa base lá na atenção primária para que a gente consiga melhorar todo o atendimento. Bom, a estratégia de saúde da família hoje no governo federal tem recurso, inclusive, para financiamento dessa política. Então, a gente precisa buscar para conseguir garantir esse aumento, né, da estratégia de saúde da família. Nós também pensamos aumentar o programa Mais Médico, para garantir mais médicos nas UBSs. A gente precisa também trabalhar com um programa de residências com instituições, né, de ensino que trabalhem com profissionais na área da saúde. É também uma possibilidade para a gente aumentar esse atendimento com os profissionais. Na questão das especialidades, existe um programa do governo federal, Mais Especialidades, que é em parceria também com os hospitais e que podem, então, estar comprando, né, essas consultas e fazendo com que a gente atenda, né, as especialidades. Hoje, a gente tem uma demanda muito grande por especialidades. As pessoas demoram muito tempo para aguardar, né, essas consultas. Então, a gente precisa zerar, gente. Não tem, sabe? A gente precisa zerar, porque se a gente não olhar para isso, são tudo situações que ficam mais caras. Nesses últimos anos, nunca se investiu tanto em saúde, mas se gastou mal. Quando tu não investe aqui na atenção primária, tu vai gastar por procedimentos mais caros lá na alta e na média complexidade. Tem muito mais, eu não sei se eu posso ir falando, gente. Posso? Eu só quero pontuar um assunto, então, deputada, que é entre as obras, né, que a senhora prevê, uma muito aguardada é a da UPA 24 horas na Zona Sul. Isso, né? aí. A gente pode falar para a comunidade da região aqui da Zona Sul que dentro dos próximos 4 anos, no eventual governo da senhora, essa obra estaria de fato concluída? Estará de fato concluída? A gente vai trabalhar para isso, sim, para que a gente saia, a gente consiga ter essa UPA na Zona Sul, porque veja que a gente tem uma cidade que cresce para a região sul, né? E é muita gente que está chegando, né? E ali a gente tem uma população muito grande, a gente tem pouco atendimento. E para se deslocar até a UPA Central ou a UPA Zona Norte é muito distante. Então a gente vai localizar assim entre a região sul, né, em direção ao Rio, mas mais para o sul, para a gente ter uma UPA, né, 24 horas ali para conseguir atender essa comunidade. Candidata, saindo da seara da saúde, vamos para a educação, que na tua atuação recente como deputada foi uma das tuas grandes bandeiras, a instalação da extensão do campus da Universidade Federal do Rio Grande do Sul aqui em Caxias, né? Que é a primeira etapa para uma futura Universidade Federal da Serra Gaúcha. Como a senhora vê a presença de uma universidade federal na cidade, como ela pode qualificar o ensino como um todo? Vendo isso, a educação básica, que é de responsabilidade de uma prefeitura municipal, uma vez que o modelo de ensino cada vez mais precisa convergir para o domínio de tecnologia, de inovação, de pesquisa, que são fatores de vanguarda no ensino superior? Ontem eu tive uma reunião no Ministério Público sobre educação, né, sobre a rede toda que atende os estudantes, e teve uma frase que a promotora disse que eu fiquei, né, que isso ficou, eu acho que é um fato, né? Ela diz, por mais que as escolas estaduais sejam responsabilidades do governador, né, do governo do estado, os estudantes, eles são moradores de Caxias. Então, todos são de Caxias. Então, a gente precisa entender que são responsabilidades da prefeitura. E a gente precisa ter esse olhar, né? Então, a extensão da URGS em Caxias é uma grande vitória, né? A gente conseguiu essa universidade, que é uma conquista de muitos anos. E imagina ter o campus da URGS em Caxias, que é uma das universidades, né, mais qualificadas do Brasil, né? Uma das melhores universidades do Brasil. E essa universidade, então, das 10 anunciadas pelo governo Lula, a única universidade na região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, vai ser em Caxias, né? Então, isso é uma baita conquista. A gente precisa entender que a gente já tem tratado com a reitora eleita, quer dizer, hoje ela está assumindo, inclusive a reitora Márcia, ela foi
tomou posse hoje, né, como reitora da URGS, e a gente tem tratado com ela sobre o tema da universidade aqui. A gente entende que os cursos precisam dialogar com a nossa região, e qual que é a responsabilidade da prefeitura? A prefeitura tem que apoiar. O estudante precisa chegar na universidade e não ter que sair antes porque não tem ônibus. Então a gente precisa pensar toda essa questão logística do transporte público para que esse estudante possa não só acessar a universidade, mas ele possa permanecer na cidade. Então, dar esse apoio, a depender dos cursos, a gente pode trabalhar parceria, sim, né, de como o município pode trabalhar. Alguns cursos na área da saúde, a gente pode fazer as residências que eu falei, junto em parceria. Algumas pesquisas, a gente tem hoje em Caxias do Sul uma demanda muito grande por parte dos jovens agricultores, os jovens do campo. A gente tem a escola Família Agrícola, que trabalha ali com a questão da pedagogia da alternância, em que os estudantes ficam uma semana no território e uma semana na escola. Como a gente mantém esses jovens no nosso interior? Sabendo que Caxias do Sul produz muito alimento, né, para o estado como um todo. Então a gente precisa apoiar os jovens do campo, daqui a pouco pensar cursos, pensar parcerias, pensar estruturas, para que o jovem que esteja numa universidade, trabalhando daqui a pouco a questão né, de agronomia, por exemplo, a gente não sabe os cursos ainda, mas ele vai precisar de área para fazer, né, a sua prática. Então, a gente precisa estar muito conectado com esse novo projeto para otimizar, potencializar e todos nós crescermos, porque é uma grande oportunidade. Candidata, eu vou voltar um pouquinho na questão da saúde a partir do que a senhora colocou agora, do caráter regional que vai ter a Universidade Federal. Daí depois seguimos com o Maicon com a parte da educação. Das grandes reclamações de todos os prefeitos aqui de Caxias do Sul é o município ter que sustentar mais o Hospital Geral e receber ali pacientes dos 49 municípios da região, que pouco ou nada contribuem com o custeio do hospital. A senhora, como deputada, chegou a articular alguma coisa nesse sentido? E como pensa como prefeita nessa questão de realmente se o Hospital Geral é uma referência regional, contar com essa participação das demais prefeituras na sua sustentabilidade? Não é só o Hospital Geral que tem, né, o atendimento da região. O próprio Hospital Pompeia também atende a região. Também assim como referência SUS, né? Também referência SUS. Então a gente precisa olhar, acho que precisa dialogar com os municípios, né, e construir alternativas. O prefeito Alceu, quando foi prefeito, conseguiu avançar em algumas, né, combinações com as prefeituras vizinhas. Então acho que precisa pensar assim, de forma que, claro, todos os municípios contribuem para o SUS, né? Primeiro, não dá para dizer, não contribui nada. Contribui porque pagam impostos, vai para o governo federal, volta, contribui. Mas a gente precisa entender que, além disso, a gente precisa, né, ter mais alguma contribuição. E aí eu acho que precisa pensar de uma forma mais estratégica. Não é só cobrar dos municípios, mas também pensar algumas ações. Como eu falava antes, às vezes a gente tem um profissional, uma pessoa, um paciente, que está lá no hospital para fazer só soro, né? E está lá ocupando um leito que vai atrasar a fila de espera de cirurgia porque vai faltar leito. Então, se a gente combinar com os municípios, né, e pensar ações que os municípios tenham uma equipe que vai fazer atendimento, né, lá domiciliar, para trocar o soro, é uma coisa simples, né? Que vai o enfermeiro lá, visita, volta, tu diminui uma pessoa que está ocupando leito, né? Então acho que tem que pensar mais, tem que escutar os hospitais e pensar mais. Claro que a gente precisa dividir as responsabilidades, mas é mais do que só financiar. Tem ações que são menores e que podem gerar também, né, uma melhora bem consistente. Muito obrigado a você que está conosco nas plataformas digitais do Portal Eu Vejo e também da Rádio Viva. Nesta manhã de terça-feira, temos decorridos 28 minutos de entrevista com a candidata Denise Pessoa, do Partido dos Trabalhadores. Nossa cobertura especial do Grupo RS Com nas eleições 2024, com o patrocínio de ANC Urbanizadora, Fundação Proambi, Real Assessoria Empresarial e Postos Gambino. Retornando para a área da educação, candidata. Uma demanda muito forte e que ainda é crescente é a falta de vagas da educação infantil. E eu digo que ela ainda é crescente porque Caxias tem um aumento populacional, de acordo com o censo do IBGE, tem também uma migração de pessoas que vêm de fora, de outros países, imigrantes, também migrantes dos vales, que sofreram com as enchentes, e muita gente vem para Caxias do Sul por ser um polo industrial, ter maior disponibilidade de vagas de emprego e adota Caxias do Sul como sua cidade. Como suprir a necessidade por creches?
Onde está no seu plano prevista a construção de novas escolas, tanto para anos iniciais quanto para o ensino fundamental? Bom, a gente, até a reitora Márcia, né, que é da URGS, ela veio a Caxias e dos questionamentos dela era sobre essa questão dos dados demográficos, né? Quantas crianças, quantos jovens a gente tem, porque ela disse, vamos implantar uma universidade, mas a gente precisa de jovens, né, para garantir que a universidade tenha vida, né, longa, né? E ela queria entender se nós estávamos aqui com a população diminuindo o número de nascimentos, né? E aí ela foi na secretaria e teve essa informação de que realmente ainda cresce, não, eu diria que mais pela questão da migração mesmo, né, das famílias que vêm para cá em busca de oportunidades, então já vêm com as suas famílias, né? Mesmo que as pessoas mesmo estão tendo menos filhos, mas pelo processo migratório, Caxias cresce mais do que o estado do Rio Grande do Sul, mais do que qualquer região aqui do nosso estado, qualquer cidade, então é uma das cidades que mais cresce. Então a gente vai ter sim sempre, né, uma demanda, pelo menos por médio e longo prazo, de crianças que precisam de escola. Eu penso que a gente precisa olhar primeiro, acho que construir, não tem como não construir escola, né? A gente precisa construir escola. A gente tem políticas do governo federal que podem, né, estar acessando para construir mais escolas, educação infantil. A gente tem também políticas, né, de contrapartidas, de loteamentos hoje que são liberados e que podem sim ser revertidos para a construção de escolas, assim como no governo Alceu. O governo Alceu fez 10 escolas, né, e muitas delas então com o governo federal, na época era a presidente Dilma, e também com recursos de contrapartida de grandes obras. Então a gente precisa focar e priorizar. Tem que construir, não tem como não construir escolas, especialmente em territórios que crescem muito. A região da Zona Sul, a região do Risso precisa construir. Então a gente entende que tem que construir. A gente pode olhar também a questão de ampliações de escolas já existentes, né? Ver a possibilidade de espaço para construir, em vez de uma escola nova, 1, 2 salas de aula, mas precisa ter todo esse mapeamento. Então, ocupar também parcerias com as escolas estaduais, né, fazer essa troca, né, de salas e de espaços, porque as escolas municipais hoje, nenhuma tem aula à noite, né, e a gente sabe que também tem demanda por escolas de ensino médio. Assim como as escolas de ensino médio, às vezes, em alguns horários, elas têm espaços ociosos. Então, a gente tem como trabalhar esse planejamento geral e fazer uma parceria e discutir como, né, reorganizar os estudantes. Mas eu vejo que a gente não tem como fugir da construção de escolas. E uma prioridade para nós é construir uma escola de turno integral no campus da Serra. A gente quer ampliar as políticas de escolas de turno integral e também apoiar a ampliação das vagas de turno integral para a idade de creche, especialmente de 0 a 3 anos. Porque nós sabemos que quando a gente não tem, é um direito da criança, mas quando a gente não tem onde deixar os nossos filhos, as mulheres acabam não tendo como trabalhar e ficam fora do mercado de trabalho formal. A gente precisa fazer com que as mulheres também tenham dignidade e sejam inseridas no mercado de trabalho. Então a gente precisa pensar isso, de construir salas, de construir escolas, parcerias com o governo do estado, com o governo federal, né, nessa política de construção de escolas, mas a gente precisa ter todo esse planejamento para conseguir ampliar as vagas, mas não tem como não construir escola. Candidato agora na área do transporte, da estrutura viária. A senhora é urbanista, tem especialização em gestão de cidades e a partir disso, né, quais seriam suas prioridades para a implantação do Plano Diretor de Transportes e Mobilidade Urbana, o Plano MOB, recentemente elaborado e concluído? Pensa em fazer alterações, quais seriam as obras e intervenções prioritárias? As estações de transbordo, né? As últimas estações de transbordo e as únicas que foram feitas, primeiro dizer que é o seguinte, né? Lá no final do governo Pepe, o secretário, então, de transportes era o arquiteto Edson Marchioro. E lá no final do governo, ele já tinha feito um estudo sobre as estações de transbordo, de como fazer essa conexão toda do transporte e lá começou também a questão das linhas, né, a integração das linhas. Então foi no final do governo Pepe que começou com as integrações, mas já tinha lá a previsão das estações de transbordo, tanto que no governo Alceu foram construídas estações, né, com recurso perdido do governo federal. Então o governo federal pagou, né, inclusive pagou as faixas dos ônibus, que o pessoal dizia, né, que era por Avisat, né, mas o que acontecia com aquilo?
O ônibus, cada vez que passava, pelo peso, né, gerava aquelas canaletas que uma tinha que parar todo o trânsito, reforma, faz. Aquilo ali era um problema para o trânsito, né? E desde que foi feito essa estrutura, que foi paga pelo governo federal, aquilo ali nunca mais foi um problema. Os corredores de concreto. Os corredores de concreto, então nunca mais teve problema. Então, hoje o ônibus circula, né, e não precisa fazer manutenção. Então, a gente precisa avançar nas estações de transbordo, né? Tem uma na região do aeroporto, uma no São Ciro, e outra ali no bairro Fátima, que estão previstas no plano de mobilidade. Então, a gente precisa buscar, sim, recursos e avançar nessas questões, porque hoje o transporte, ele é caro, ele não atende a demanda das pessoas e ele está gerando hoje um problema de emprego, de serviço para a classe trabalhadora. Eu escuto muitos relatos de pessoas que perderam, o vigilante que perdeu o ponto de trabalho porque o ônibus não fazia o atendimento do seu horário lá, no horário que devia. Pessoas, né, trabalhadores do comércio, né, colaboradores do comércio, que não trabalham no shopping, gente. Não tem ônibus, né, hoje no horário que eles possam sair e ir para casa. Então, eu vejo estudantes falando que tem que sair antes da faculdade porque não tem transporte que leve para casa. Então, ou a gente melhora, a gente precisa olhar esse planejamento e avançar, porque com as estações de transbordo a gente vai diminuir distância, diminuir o custo e melhorar a velocidade do transporte, mas precisa rever horários e linhas de ônibus, porque a gente sabe que a questão das linhas de ônibus aumentou os bairros atendidos pela mesma linha. Isso faz com que o trabalhador, às vezes, circule muito para conseguir chegar na sua casa e acaba que é tempo de vida perdido que os trabalhadores poderiam estar com a sua família e estão circulando no ônibus, né? Circulando aí muito tempo. Candidata, no teu plano, há uma prioridade que é estabelecer a gestão do sistema de transporte coletivo municipal. Vou te fazer duas perguntas em uma. Como garantir uma viabilidade econômica para a operação da empresa que tem o transporte aqui em Caxias, nesse caso hoje é Visat, e o valor de passagem mais acessível para as pessoas, para os trabalhadores, para os estudantes, tendo em vista os altos custos de combustível, de manutenção, de como é hoje o transporte coletivo urbano. E a outra pode parecer muito pequena, pode parecer simples, alguns vão achar que é piada, mas não é. É algo que deu uma crítica muito forte ao final do governo Alceu, que foram a proibição das conversões à direita no centro com a instalação da concretagem nos corredores de ônibus. Isso vai voltar, já que ele está na tua chapa? Vai ser proibido convergir à direita nas áreas centrais? E a outra pergunta sobre o transporte coletivo urbano. Bom, eu vejo que a intenção do governo Alceu, acho que foi um governo que pensou e tentou priorizar o máximo possível o transporte coletivo. E eu vejo que acho que talvez o que faltou, talvez foi tempo de governo e diálogo com a comunidade. Nós não vamos fazer nada sem discutir, sem conversar com a comunidade. Nós vamos conversar sempre e pensar saídas de forma conjunta. Então, essa questão de vai voltar, não vai voltar, eu acho que se está gerando conflito, acho que não tem porquê. Acho que a gente precisa discutir, porque o planejamento urbano, eu sou arquiteta, então lá no Estatuto das Cidades, ele vai dizer que a gente precisa conciliar o técnico com a participação popular. Então, não adianta só o técnico chegar e dizer assim, aqui não dá para construir e vamos destruir a cidade. Não dá para destruir cidade construída. Não dá para a gente passar por cima do que também as pessoas pensam, e se movimentam. Então, a cidade precisa crescer com as duas questões. Acho que a gente precisa avançar com questão técnica, mas precisa escutar o povo para pensar saídas. Então, essa questão do transporte público, para mim, vai ser prioridade. A gente precisa ter um fundo municipal. Primeiro, a gente tem que explicar para quem nos acompanha como é que é cobrado hoje a questão do valor, do custo do transporte. Hoje o cálculo ele levanta, claro, todo o custo de ônibus, de manutenção do transporte, mas ele também cobra o número do passageiro, o número de passageiros que utilizam o ônibus. A gente sabe que alguns horários a gente olha para o ônibus e vê que o ônibus não está vazio, Ele tem o mesmo custo, mas aí ele vai ser sempre dividido pelo número total de usuário. Então, quem que paga hoje o transporte? Claro que, no geral, é o usuário, é o trabalhador, é aquele que paga o ônibus. Então, isso é um custo caro, ele é um custo caro. Porque se a gente tem menos passageiro, a gente vai ter sempre um custo maior. Por isso que a prefeitura subsidiou, colocou mais recurso para dividir, dizer, bom,
todas as outras pessoas que não usam transporte também vão ajudar a colaborar com o transporte público. Assim é o SUS também. Quando o direito ele é garantido pela nossa Constituição, o SUS, quem que paga imposto ajuda a financiar o SUS. Todos nós pagamos, então todos nós ajudamos a financiar o SUS. Todo mundo usa, de alguma forma ou outra. Alguns usam mais, outros usam menos. Seja através da vigilância sanitária, que vai lá, né, num ponto, ou seja mesmo na UBS. Então, o transporte público ele também é um direito constitucional, é um direito de todos. Então, a gente precisa contribuir, precisa pensar como melhorar e financiar esse transporte público. Eu penso que a gente precisa criar um fundo, né, específico para o transporte público, para pensar como a gente vai pagar, como a gente vai dividir, como a gente vai garantir que esse transporte seja mais barato. Como é que a gente trabalha? A gente trabalha assim com a velocidade maior, com a quantidade menor de ônibus circulando em alguns trechos que não tem porquê, porque eles se sobrepõem, mas com a questão da integração, tu diminui o número de ônibus e melhora a velocidade, porque tu tem teia e tem conexão, o usuário vai pagar a integração, que daí fica mais barato. Então, acho que precisa ter esses investimentos, mas também precisa pensar fontes, né, de financiamento e de apoio ao transporte público, porque só o trabalhador pagar o transporte público, cada vez mais vai ficar inviável o transporte, que é um direito de todo mundo. Alguns podem dizer, mas tem, sei lá, Uber, tem táxi, tem isso, tem aquilo. Tem lugar na nossa cidade que tem transporte que não chega e não quer chegar. Então, a gente precisa garantir que todas as pessoas tenham direito ao transporte público, e essa é uma responsabilidade da prefeitura. Temos decorridos 40 minutos e meio de entrevista. Ainda alguns temas, candidato, talvez uma observação, não uma orientação, mas para a gente poder abranger o máximo de temas possível até o final, vamos, se a senhora quiser condensar algumas respostas, né? Mas fica a seu critério. Até porque são temas que exigem contextualização em alguns casos, como foi agora do transporte, né? Meio ambiente e saneamento básico é outro tema de grande contextualização, né? O ponto central é como preparar o município para a ocorrência de eventos climáticos extremos que tendem a ser cada vez mais frequentes. A senhora já agora, com relação à tragédia climática de maio, atuou inclusive junto com o prefeito Adiló na busca de recursos e na viabilização da construção dos piscinões nas áreas de risco, né? Foi um trabalho realmente de deputado e prefeito ali, pela necessidade comunitária, né? O seu plano prevê ali várias ações, inclusive de fortalecimento das fases da defesa civil, que é bem interessante até colocar para as pessoas, que são prevenção, mitigação, precaução, resposta e reconstrução. Mas basicamente é isso. Como preparar Caxias para esse futuro climático que se apresenta? Bom, nós vamos fortalecer a defesa civil, né, gente? A defesa civil não dá para trabalhar só com um funcionário, né, ou com uma estrutura muito precária. A gente precisa ter uma defesa civil, de fato, que consiga dar resposta, e não só nos momentos críticos, né? A gente precisa pensar a prevenção, a gente precisa pensar todo o processo anterior. Então, a gente vai trabalhar com a defesa civil, né, para fazer essas medidas mitigadoras de problemas que possam ocorrer. E para isso a gente tem um plano, né, de mudanças climáticas, que inclusive já está iniciado algo junto à Universidade de Caxias do Sul. A gente entende que esse plano ele precisa ser concluído, né, para a gente entender quais são os problemas, quais são as sensibilidades da nossa cidade, inclusive no que diz respeito especialmente à questão do terreno, né? A gente, ao contrário das cidades, né, aí mais no vale, né, a gente tem mais problemas de deslizamento e risco de deslizamento do que de enchentes, embora a gente também tenha alguns alagamentos, né? Então, acho que a gente precisa ter todo esse mapa para a gente poder entender. E aí é importante a gente lembrar que essas mudanças climáticas já vêm acontecendo na nossa cidade, tem alguns problemas já há algum tempo. A gente teve ciclone, né, em Vila Oliva. Então, a gente tem várias situações que a gente precisa ter esse histórico, né? E a partir desse histórico, a gente aderindo também às políticas junto à política nacional, a gente também consegue ter alguns recursos vinculados a responsabilidades, né? E aí, a partir desse mapeamento, a gente precisa também cruzar com o nosso plano diretor e fazer uma atualização do nosso plano, né? Porque não dá para a gente deixar que as pessoas ocupem áreas de risco. Então, não adianta a gente só fazer mapa e não traduzir isso no plano diretor. Então, no plano diretor, essas áreas não podem mais ser ocupadas, ou vão ter que ser ocupadas com restrição, ou vão ter que ter um cuidado maior.
Mas a gente precisa atualizar e, mais do que tudo, eu acho que o plano diretor precisa avançar na questão dos nossos distritos. A gente não tem os planos diretor dos distritos praticamente, são poucos. E a gente precisa avançar para que possa se ocupar, né, se desenvolver os nossos distritos, mas com responsabilidade. Hoje a gente tem muita proibição que a gente acaba, imagina, a gente está falando que vamos fazer o aeroporto lá em Vila Oliva. A cidade vai crescer para lá. Nós temos proposta para fazer um condomínio industrial indo naquela região. Então a gente sabe que a Caxias do Sul, em terreno, a gente é maior do que São Paulo, em território. Em população, não. Mas a gente tem muito espaço, muitas pessoas estão chegando a Caxias do Sul e a gente precisa organizar e planejar. Quando não é planejado, é ocupado de forma, né, desorganizada. Também que eu queria aproveitar e dizer que a política que fala das cisternas, da coleta de chuva para prédios, né, na construção, que tem eu não lembro direito a metragem, mas que tem metragens grandes de área impermeável, foi uma política que eu apresentei como vereadora na Câmara de Vereadores. E que o Alceu, como prefeito, sancionou e virou lei. Então, essa é uma lei, embora eu vi ontem na entrevista que o prefeito tenha dito que ele implementou, não, isso já era política antes. Proposta por mim, sancionada pelo prefeito Alceu. Então, essa questão da gente pensar uma cidade esponja, né, de recolher a água da chuva, isso nós já discutíamos muito antes, até porque eu fui criada, né, e nasci no bairro Garbim, e quem é da comunicação aqui sempre acompanha os alagamentos, né, que ocorrem, e sempre ocorreu ali naquela região, São José, Garbim. Então, eu pensava, como a gente pode fazer isso? Então, como arquiteto, eu disse, não, vamos trabalhar compensações de áreas impermeáveis, né, a partir para fazer cisterna e recolher água da chuva. Então, e o prefeito Alceu também foi o prefeito que começou com o debate dos piscinões. Foi ele, né, que implantou os primeiros piscinões em Caxias do Sul. Então, a gente pensa que essas ações, pela nossa questão da nossa geografia, do nosso terreno, a gente precisa avançar cada vez mais. Denise, um dos assuntos mais sensíveis a Caxias do Sul é quando se trata de Codeca. E a gente tem que tratar sobre a Codeca, até porque é um dos argumentos utilizados já há bastante tempo, há várias eleições, por um dos seus oponentes na disputa, que é o Adilode Domênico, por ter sido diretor-presidente da Codeca, né, e ter dito que pegou a companhia quebrada após o governo do PT. Da mesma forma, nessa atual administração, o prefeito passou a contratar a empresa para empreitadas como asfaltamentos e também a revitalização do acesso ao desvio Risso. Tivemos também em Caxias do Sul um governo que foi cassado, que chegou a falar em privatização da Codeca. O que pensa de toda essa argumentação e como a senhora pensa em utilizar a companhia? Eu quero lembrar mais um fato, né? O atual prefeito colocou uma gestora da Codeca que praticamente quase quebrou. A pior fase da Codeca de Caxias do Sul foi agora nesse governo. A cidade nunca foi tão suja. A cidade nunca esteve tão suja e mal cuidada. Eu participo de eleições desde 2008 como candidata. E eu nunca vi em nenhum debate da Codeca, por mais problema que tivesse de financeiro da Codeca, eu nunca tinha visto a gente ter que debater que a cidade tem que ser varrida, limpa, né, feita capina. E é esse ponto que a gente chegou, nessa gestão. A zeladoria da cidade abandonada. Né? Então, a pior fase da empresa foi nesse governo, por uma gestora que foi indicada por este governo. Então, acho que esse fato a gente não pode esquecer. Né? Não pode dizer, salvador da Codeca, mas escolheu uma gestora que praticamente quase quebrou a Codeca. E dizer que o problema era dos funcionários que tinham muito direito. Né? Então, eu acho que a gente precisa também lembrar desses fatos. Mas eu penso que a Codeca ela precisa de investimento. Né? Não dá para só viver pagando aluguel de caminhão. A gente precisa comprar caminhão, precisa comprar estrutura, né? Para que a gente consiga sair dessa coisa de só pagar, né? E melhorar cada vez mais. Eu acredito na Codeca. A Codeca é uma companhia de desenvolvimento de Caxias do Sul. Tive a oportunidade de trabalhar lá no DCC, no setor de obras da Codeca, quando eu era estagiária de arquitetura. Eu estava lá estudante de arquitetura, trabalhei e sei que a qualidade das obras que a Codeca faz, realmente ela é muito boa. Né? Então, se a gente não quer ter problema, como a gente viu, né, com algumas empresas aí, com obras que teoricamente deveriam ser estratégicas e são estratégicas, mas que não saíram e não foram conclusas, como a entrada do Risso, a entrada, né, do Planalto ou outras obras, acho que a Codeca ela pode ser sim uma empresa estratégica para esse tipo de obras. Então a gente tem uma empresa hoje que ela é nossa, né, ela executa trabalhos de qualidade e a gente precisa apoiar, mas não dá para a empresa, o trabalhador chegar na empresa para na hora de fazer a coleta e não ter o caminhão não estragou.
Isso foi regra em muitos anos durante essa gestão. O caminhão estragou, o caminhão não saiu porque faltava uma peça com um valorzinho, sei lá, de R$ 100. Então tá um problema de gestão, isso ocorreu em Caxias do Sul, né? Os ônibus, os caminhões tinham que escolher se coletavam seletivo ou orgânico. Aí vamos coletar o orgânico, porque o orgânico, né, se não coletar, ninguém coleta. E o seletivo, se não coletar, alguém coleta. Então, estava assim a nossa gestão desse governo. Então, hoje, nós defendemos o fortalecimento da Codeca, nós defendemos, né, também, a nossa proposta é criar um aplicativo de gestão de zeladoria da cidade, onde as pessoas vão poder, na palma da mão, com seu celular, acessar esse aplicativo e dizer, olha, a coleta aqui está adequada, aqui não, precisa fazer a capina aqui, e esse aplicativo vai estar junto, vinculado à coordenadoria de governança, que fica vinculado ao gabinete da prefeita, e que aí a gente vai conseguir ter esse olhar muito atento. Eu não acredito, não precisa ter uma estrutura nova, uma secretaria nova para dizer o que é o simples, que tem que varrer a cidade, que tem que limpar a cidade, que tem, né? A gente precisa de gestão, de controle, de mapa, do diagnóstico. E tudo isso a gente consegue fazer com o aplicativo. Já tem em outras cidades, inclusive. São Paulo tem, outras cidades no Nordeste, capitais grandes. Eu gosto de olhar essas experiências aí que são Diadema, tem várias experiências que já existem. Temos 50 minutos de entrevista, temos, portanto, mais 10 minutos pela frente. Vamos abordando aqui os temas finais. Outra questão que acho que vem das últimas 3 eleições, eu devo ter feito essa mesma pergunta nas anteriores para os candidatos. Volta também na linha da senhora como arquiteta e urbanista, né? A transformação do Parque de Eventos da Festa da Uva por meio de parceria público-privada em espaço multiuso e a ocupação da Maesa. Nessas 2 últimas eleições, esses assuntos foram levantados, houve alguns passos, mas não sei nem se dá para classificar esses passos como avanços nesses últimos anos. Numa próxima gestão, o que a gente pode falar para a comunidade realmente como algo de efetivo a ser tirado do papel e executado com relação a esses 2 patrimônios de Caxias do Sul ao final dos próximos 4 anos, candidato? Eu entendo que a questão, aí também é importante dizer, né? O pessoal às vezes diz, o PT é contra a PPP, né? Nós não somos contra a PPP. Inclusive, já no primeiro ano ali do governo Adiló, no segundo, mais no finalzinho ali, né, eu tive a oportunidade de dizer para o prefeito, né, que nós éramos favoráveis à PPP da Festa da Uva. Eu disse, não vejo que ninguém vai ter divergência quanto a isso, é um patrimônio nosso, importante, mas subutilizado, e que pode e tem potencial para mais. Eu me lembro que eu acabei sendo vice-presidente da Festa da Uva por presidir a Câmara de Vereadores e disse para ele, acho extremamente importante, e ele disse, a gente vai fazer isso até, sei lá, final da festa. Até hoje não saiu. Né? Ele quem? O prefeito Adiló. O prefeito Adiló disse que faria a PPP da Festa da Uva até o final da primeira Festa da Uva. Passou 2 Festas da Uva e não saiu, né, a PPP da Festa da Uva. A gente precisa... Acho que não tem divergência, né, política sobre isso. Então, o que falta é realmente uma proposta, né, adequada, que comporte e que faça essa PPP. Nós defendemos a PPP na Festa da Uva. Veja que a gente tem a Festa da Uva ali, a gente tem vários eventos que ocorrem ali. A Mercopar, que é a principal feira hoje de negócios da América Latina, né, nesse segmento de inovação, e que está em Caxias do Sul. Mas sempre que vai acontecer, a gente fica com o coração apertado para saber se vai mesmo, porque o pessoal diz, a estrutura de vocês podia ser melhor. Então a gente precisa, é uma questão assim, decisiva para que a gente se coloque, né, como uma atração também turística na região, porque não dá para as pessoas chegarem em Caxias do Sul, né, porque a porta de entrada da região mais turística do Rio Grande do Sul é Caxias. Porque aqui as pessoas vêm para Gramado, vão para Bento e Caxias, gente. Não dá para a gente só ser porteira, né? A gente temos que reter esses turistas aqui. E a gente sabe que o nosso potencial também é turismo, o turismo de negócios, assim como também toda essa questão turística que a gente tem aqui, de arquitetura, né, de espaços. E a Maesa, a gente precisa, né, avançar na ocupação segundo os estudos que já foram construídos de forma coletiva. A gente tem ali o mercado público que precisa também sair do papel. Candidata, a senhora é a única candidata mulher e tem um capítulo exclusivo de políticas para mulheres, né?
candidata que almeja o maior posto do Executivo Municipal. Quais as políticas específicas prioritárias, especialmente na prevenção da violência, no ensino e na inserção da mulher no mercado de trabalho? E o que fazer para distinguir das políticas públicas em geral essa valorização das mulheres? A gente entende, né? Eu primeiro dizer que eu tenho muito orgulho de estar representando a maior parte da população de Caxias do Sul. Nós somos a maior parte da população. E, ao mesmo tempo, nós nunca elegemos uma mulher prefeita em Caxias do Sul. Então, eu entendo que a gente... E aí eu não quero dizer que as mulheres fazem melhor ou fazem pior do que os homens, né? São complementares. O fato é que nós nunca tivemos essa oportunidade de gerir uma cidade. E eu penso que nesse momento histórico que nós estamos vivendo, de uma cidade que está descuidada, né, eu tenho certeza, né, que o olhar da mulher pode contribuir muito para o cuidado da nossa cidade. E a gente tem várias propostas, entre elas, né, a gente tem a questão do Centro Integral de Saúde da Mulher, para atender as mulheres, né, procedimentos ambulatoriais, né, a gente tem uma referência para poder atender a saúde da mulher, além de garantir o ginecologista lá no UBS. E o pediatra lá no UBS. Quando eu falo pediatra, a gente sabe que ainda a responsabilidade do cuidado das crianças acaba sendo nosso, né, das mães. Então, portanto, a gente garantir os médicos lá, não é criar um centro de referência de saúde da mulher e concentrar todo o atendimento da mulher ali. Não, ali vai ser os atendimentos mais complexos, né? Não tanto quanto os hospitais, né? Mas os atendimentos mais, né, um pouco mais complexos. E garantir lá na UBS a ginecologista, né, e o pediatra. Além disso, na questão da violência, nós vamos criar a Patrulha Maria da Penha municipal, vinculada à Guarda Municipal. Vamos também trazer a Casa da Mulher Brasileira, que é uma casa que vai atender as mulheres vítimas de violência e concentrar serviços desde a delegacia, né, da mulher, desde uma casa que possa acolher essa mulher, serviços de assistência, de saúde, de apoio às mulheres. Então, a gente trabalha com vários segmentos, né, nessa questão, porque ainda, infelizmente, as mulheres, né, são vítimas de violência e normalmente dentro da sua casa. Então, a gente precisa atender essas mulheres, porque quando as mulheres morrem de forma violenta, né, infelizmente por alguém que está cuidando, né, dela. Então, a gente precisa de esse olhar mais próximo. Além de garantir iluminação pública. Quando eu falo iluminação pública, as mulheres que estão me acompanhando sabem o quanto, né, a gente tem medo, às vezes, de circular na cidade, numa cidade escura, porque a gente sabe que as mulheres ainda são as que mais usam o transporte público, que mais circulam pela cidade. Então, garantir a iluminação também é garantir segurança. Mas aí tem mais propostas que a gente pode estar acompanhando aí, né? Junto também, depois eu vou deixar, nós construímos o nosso programa de governo com participação, né, com mais de 100 reuniões, é um plano de ação, a gente chama, né? Foram mais de 100 reuniões nos bairros, nas comunidades da nossa cidade, mas também com grupos de especialistas. Mas a gente entende que todo mundo é especialista, né? Do morador, né, que tem a sua vivência e o seu ensinamento aos que têm diploma. E também deixar aqui, para quem nos acompanha na rede social, vou deixar o QR Code aqui, vou, né, passar a fazer um merchan, mas quem quiser contribuir com o nosso programa de governo pode captar o QR Code aqui, né, e aí acessa a nossa plataforma, que a gente também está de forma interativa, já ainda construindo e buscando propostas para a nossa cidade. Candidata, nós temos aí mais 3 minutos. Temos depois uma pergunta de fechamento, de encerramento, mas não podemos deixar de fora um tema que é o funcionalismo, né? Se a senhora puder ocupar aí 2 minutos para falar disso. No seu plano consta que, respeitados os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, será priorizada a política de reposição trimestral da inflação. Esse sempre foi um assunto muito polêmico, né? É possível a senhora fazer alguma menção com relação a isso? Bom, na questão do funcionalismo, a gente entende que todos aqueles privilégios que a gente ouvia dizer, o servidor público tem muito privilégio e tal, aquilo já foi resolvido em legislações passadas. Acho que agora a gente precisa, inclusive foi retirado muito mais direito do que hoje os seletistas têm, digamos, se a gente comparar. Mas é importante que a gente vai priorizar um plano de carreira para os servidores, né? Que a gente consiga garantir e motivar os funcionários públicos para que eles avancem na carreira à medida de tempo de serviço, à medida de qualificação, à medida também de cumprimento de metas. Tudo isso é uma gestão que a gente precisa cada vez mais também motivar o servidor, porque hoje o servidor entra no serviço público e para ele avançar na carreira é muito difícil. Então, garantir a trimestralidade também é um fator de motivação desse servidor público. Candidata, 1 minuto e meio para a senhora. Por que tu te consideras a melhor opção para ser prefeita de Caxias do Sul nos próximos 4 anos?
Bom, primeiro porque eu amo Caxias do Sul, né? Tenho energia, tenho determinação, conheci essa cidade desde criança. Eu moro, né? Eu nasci em Caxias do Sul, conheço essa cidade, conheço cada canto. Então, conheço as pessoas e também conheço, né, e tenho os contatos junto ao governo federal para que a gente busque cada vez mais recursos, que é onde tem a maior concentração de recursos. Então, como prefeita, eu tenho certeza que junto com o Alceu, junto com o próprio Pepe Vargas, a gente vai ter capacidade, experiência e energia para fazer as mudanças necessárias que Caxias precisa. Mas a gente precisa fazer uma mudança para construir um futuro seguro. E esse futuro seguro é com a gente, né? Com pessoas que têm vida pública já de muito tempo, que vocês conhecem, que vocês sabem, que a gente tem trabalhado muito pela nossa cidade. Então, a gente quer muito fazer essas mudanças porque amamos Caxias do Sul e queremos, e temos experiência para fazer as mudanças necessárias. Muito obrigado, candidata Denise. Então, assim encerramos a entrevista de hoje com a deputada federal, candidata a prefeita de Caxias do Sul, Denise Pessoa, do PT. Lembrando que este vídeo ficará disponível nas páginas do Facebook do Portal Leuvé e da Rádio Viva e também será hospedado no YouTube do Portal Leuvé, podendo ser assistido, comentado, compartilhado a qualquer momento. Obrigado à nossa equipe técnica, obrigado muito especialmente a você da nossa audiência, que confere ainda hoje em leuvé.com.br a cobertura desta entrevista. Michael. As entrevistas, Ariel, com os candidatos à Prefeitura de Caxias do Sul prosseguem amanhã, quarta-feira, com a presença de Maurício Scalco, do PL, na quinta-feira, dia 19, vamos conversar com Felipe Grêmio Maier, do MDB. Lembrando que ontem abrimos a série de entrevista com Adilode Domênico, do PSDB. E ainda teremos no dia 2 de outubro, a partir das 8 da noite, fica novamente o convite a você, o nosso debate entre os candidatos à Prefeitura de Caxias do Sul, com transmissão pela Rádio Viva em 94.5 FM, pelo Facebook e pelas redes sociais do Portal Leuvé. Nossa cobertura especial do Grupo RS Com nas eleições 2024 tem o patrocínio de ANC Urbanizadora, preparando a base para o futuro, e Postos Gambino. Baixe o aplicativo e ganhe vantagens exclusivas, além do apoio de Real Assessoria Empresarial, um hub de soluções estratégicas para o seu negócio, e Fundação Proambi, há 35 anos construindo soluções ambientais para a indústria. Muito obrigado a todos que estiveram conosco, um forte abraço e até amanhã.